O Sansão, bem disputado, mas zerado no placar. Uma vila lotada. Até um gato esteve presente para ver um Santos em franca recuperação na tabela de classificação. Já para o São Paulo, era mais uma tentativa de buscar a primeira vitória fora de casa na competição e pensar em 2024. Nós temos que estar preparados para toda e qualquer situação. E se quisermos continuar lutando por semifinais e finais de competições, nós temos que ter um time forte. Como o São Paulo sempre foi, sempre teve, não pode perder esse momento. Esse próximo passo vai ser, talvez seja mais importante do que o passo inicial, da montagem desse grupo. A partir de agora, a cobrança será ainda maior. E tivemos o primeiro tempo movimentado de um lado e também do outro. Nessa jogada, Nonato roubou a bola de Beraldo, passou para Marcos Leonardo, que encontrou Soteldo, mas a finalização foi por cima do gol. A resposta veio rápida, Caio Paulista cruzou e Michel Araújo nessa cabeçada acertou o travessão. O time de Dorival Júnior tinha mais posse de bola e também surpreendia em contra-ataques como esse, em que o Wellington Rato fez uma jogada por música. Mas aí, Michel Araújo e Luciano desafinaram totalmente. Em mais uma boa jogada de Rato, a bola chega para Alisson, que cruza. No rebote, o camisa 27 chuta em cima de Lucas Braga. Jogar 3 jogos em 6 dias é complicado. Nossa equipe sentiu muito fisicamente hoje. Correu atrasado na maioria das bolas e foi geral. Foi uma coisa assim muito absurda. E num clássico, São Paulo com um dia mais de descanso, uma grande equipe muito bem treinada pelo Dorival. O Santos também usava velocidade. Soteldo rolou para Max Silveira, que bateu de prima, e Rafael defendeu. E a última chance do primeiro tempo foi essa cobrança de falta de Soteldo. São Paulo jogou melhor, a gente tem que confessar que jogou melhor. E uma pelo esquema tático que não casou no primeiro tempo e outra na questão física. Até quando nós encaixamos o que a gente vinha fazendo, melhoramos, criamos algumas oportunidades, mas o São Paulo continuava perigoso no jogo. No começo da segunda etapa, parecia que o São Paulo dominaria novamente, mas o Santos, jogando em casa, precisava dar uma resposta para seu torcedor. Thomas Rincon encontrou o zagueiro Messias na área, cabeçada defendida pelo goleiro são paulino. No contra-ataque, Luciano rolou para o Wellington Rato, que avançou, cruzou para o garoto Juan balançar as redes. Mas cancela tudo. O VAR pegou o impedimento do Rato. Aí o jogo ficou morno. Somente aos 40 minutos, um lance de perigo. E teve tempo ainda de David acertar a trave. Fim de jogo e 0-0. São Paulo tem feito partidas muito boas fora de casa. É estranho isso porque o comportamento da equipe não muda. Talvez seja uma das equipes com mais posse de bola na competição, que mais busca fundo de campo, que mais ataca a última linha adversária, agride a todo momento. A luta para se afastar da zona do rebaixamento para o Santos segue, mas a equipe chegou a 6 partidas sem perder, mesmo com o Cruzeiro, que é o primeiro dentro da zona da degola. Tendo 2 partidas a menos, o Peixe abriu 5 pontos do pelotão de trás. E o campeonato continua. A gente não trabalha com projeção nenhuma, a gente trabalha de jogo a jogo. Hoje ganhamos um ponto, sim, importantíssimo para a sequência. Nós disputamos um campeonato, como eu falei até agora. Nós temos um campeonato dificílimo para disputar, que é sair dessa zona incômoda. E nós estamos disputando esse campeonato. Eu não vou iludir ninguém, falar que a gente quer. Queria muito poder falar que a gente vai para uma Libertadores. Mas hoje, a situação que nós nos encontrávamos, depois de um 7-1, como você falou, onde muita gente já dava que era goleada de time que poderia ser rebaixado. A gente consegue 12 pontos. Entendeu? De 18. Então, assim, é uma recuperação muito importante com sequência de jogos difíceis. Restando 4 jogos para a temporada se encerrar, Dorival Júnior nem pensa em antecipar as férias. Eu não pretendo antecipar de maneira nenhuma, até porque a legislação não permite isso. Nós temos aí um cronograma que seguiremos de acordo com a diretoria do clube. Quem manda em férias, em período, em tempo, é a diretoria. Isso daí não tem o envolvimento da comissão técnica em sentido nenhum, em momento nenhum. Nunca teve e acredito que nunca terá. E esse período de data FIFA para o Santos vai ser fundamental para subir a serra da tabela de classificação. Veio numa hora certa, sabe? A gente conquistou um ponto importante. Estamos numa situação delicada ainda mais, com um pouco mais de fôlego, para no final encher o tanque de gasolina e pegar esses últimos 4 jogos. Olha, Dedê, o São Paulo, quando resolve jogar,
joga muito bem. Agora, a gente sabe que lá na Vila, o Santos precisava do resultado, mas desde que o São Paulo ganhou o título da Copa do Brasil, ele tá solto, tá leve. Os principais jogadores estão no departamento médico, afastados. Perdeu Nestor, perdeu Lucas, Rames, todo mundo, Caleri. E aí o São Paulo agora parece que joga tranquilo, até poderia ter aberto o placar, mas o gol foi anulado. Corretamente. Enfim, é um São Paulo corretamente. É um São Paulo que tem mostrado qualidade, mesmo desfalcado. Já o Santos... Um pontinho a mais nessa luta não é mau negócio. O Marcelo falou ali, né? Falou, vamos valorizar esse um pontinho. Acho que faz sentido. O Santos, mais uma rodada fora da zona de rebaixamento, que é o grande objetivo. A gente sempre fala sobre justiça e o futebol não existe, porque se merecesse uma vitória ali, seria o São Paulo pelo volume de jogo, pelas oportunidades criadas, não só no primeiro, mas principalmente no segundo tempo. Time realmente jogando mais solto, mais tranquilo dentro de campo, mas... Loucura, né? Não conseguir vencer fora de casa, né? Um campeonato inteiro praticamente sem vencer, praticamente um ano sem vencer fora de casa. Onde você fala desse jeito mais leve de jogar, eu acho que o Dorival tem muito mérito nisso, porque após a conquista da Copa do Brasil, o Dorival não deixou os jogadores relaxarem, né? Já estava falando ali dentro do vestiário constantemente sobre a responsabilidade de somar a pontuação necessária para não cair mais. São Paulo com 47, 46 pontos, São Paulo praticamente está livre dessa situação de rebaixamento. Devido a isso, acho que o São Paulo está jogando um pouquinho mais tranquilo, sim. São Paulo, até o final do campeonato, joga fora de casa contra o Fluminense, Galo e também Bahia. Será que vence? Tomara, né, Loirão? Precisa vencer, não vai passar um campeonato brasileiro inteiro sem vencer fora de casa. Já o Santos, na próxima rodada, enfrenta o Botafogo, o ex-líder da competição. E aí, fora de casa? É difícil o jogo pro Santos. O Santos, muitas vezes, até está tendo uma regularidade durante o jogo, melhor às vezes no segundo tempo. Mas o Mano Menezes falou ali na coletiva, só para falar um pouquinho do que ele disse ali, ele falou, ganhamos de 1-0, historicamente a gente sempre ganhou dessa forma, e daqui pro final é isso, é você somar os 3 pontos para dar tranquilidade. Isso aí, qualquer coisa é lucro, não é? Agora, teve festa, por exemplo... Porque mexe um pouco com a parte de baixo da tabela, né, Edu? Tudo bem, Mari? Como é que você tá? Boa tarde a todos no estúdio, Zona Oeste da capital, com aquela sensação térmica agradável de 38 graus nessa segunda-feira. Um empate que não foi bom, mas também não foi muito ruim para as duas equipes. O Santos abriu 5 pontos da zona de rebaixamento. O próprio Marcelo Fernandes reconheceu que perto do que o time já passou no Campeonato Brasileiro é uma situação confortável, mas ainda não definitiva. Precisa de pelo menos mais 4 pontos nas 5 últimas rodadas para não correr nenhum tipo de risco. O São Paulo caiu uma posição para 10º, continua sem vencer fora de casa, 8 empates e 8 derrotas. Está brigando ali entre o 7º, que é o máximo que ele pode chegar, está a 11 pontos do 6º, não vai chegar na 6ª colocação, entre o 7º e o 11º, o 12º lugar, posição razoável para quem já tem vaga garantida na Copa Libertadores da América. Os dois técnicos, depois do clássico presenciado por mais de 13 mil pessoas na Vila Belmiro, falaram sobre o jogo. O Marcelo Fernandes ressaltando que o Santos vinha numa pegada forte e sentiu bastante o desgaste físico, e o Dorival reconhecendo que o time, apesar do empate, fez uma boa partida fora de casa. 3 jogos em 6 dias é complicado. Nossa equipe sentiu muito fisicamente hoje, correu atrasado na maioria das bolas e foi geral. Foi uma coisa assim muito absurda. E num clássico, São Paulo com um dia a mais de descanso, uma grande equipe muito bem treinada pelo Dorival. E foi o que eu falei para eles, a gente não deixa de ganhar 3 pontos, mas a gente ganha um ponto aqui hoje importante para nossa sequência. Tivemos infiltrações, tivemos bolas atravessadas, tivemos ataque à última linha adversária, todos os ingredientes para que pudéssemos ter um resultado melhor. E infelizmente, mais uma vez, acaba não acontecendo. Nós temos aí um cronograma que seguiremos de acordo com a diretoria do clube. Quem manda em férias, em período, em tempo, é a diretoria. Isso daí não tem o envolvimento da comissão técnica em sentido nenhum, em momento nenhum. Nunca teve e acredito que nunca terá. Dorival falando que não haverá antecipação de férias para ninguém. Bem,
Bendita data FIFA. 4 dias de folga para o Santos, 3 para o São Paulo. São Paulo joga quarta-feira que vem um jogo atrasado contra o Fluminense. E aí a grande notícia, o Lucas Moura, segundo o Dorival Júnior, poderá retornar e jogar as 5 últimas partidas do Brasileirão. O Santos só joga dia 26, daqui a quase 15 dias, contra o líder Botafogo no Rio de Janeiro. Esse espaço será bom para a tentativa de recuperação do Dodô e também do João Basso, que estão no departamento médico. A sequência das duas equipes é de um término de Campeonato Brasileiro, companheiros, tranquilo, sem perigo de rebaixamento e sem brigar por nada na parte de cima da tabela. Valeu, Edu. E eu acho que para o Santos isso, principalmente, né, nesse momento, é o que vale ficar na Série A. Quer ficar por dentro de todas as notícias e novidades do São Paulo? Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Você vai me ajudar muito. Obrigado por assistir ao vídeo. Avante Tricolor!